Cantor, compositor, apresentador, político e pai. Nascido em Santo Amaro e criado na Coab 2, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, Netinho de Paula é o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista de hoje vai ficar legal, fazendo pagode aqui na Coab, em Carapicuíba, com ele, Netinho de Paula, que recebe a gente aqui no Instituto Casa da Gente. Netinho, obrigado. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado vocês por terem vindo até aqui. Queria que você começasse um pouco contando como foi o seu início com a música. Rapaz, a minha família é uma família de pessoas que sempre gostaram muito de música. Meus tios tocavam, minha mãe cantava. Então, desde pequeno, muita música em casa, toda feijoada, aquele pagode da família. Mas eu fui me ver músico mesmo. Quando eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar numa empresa e lá tinha um rapaz que tocava um grupo que já era profissional. Eu fazia uma musiquinha meio tímida para os amigos e ele gostou e me convidou para participar do Novo Estilo. Eu fiquei nesse grupo por 2 anos. E vim para a Coab, onde eu encontrei a rapaziada do Negritude já na adolescência. E a sintonia, como grupo, quando a gente se encontrou, foi que definiu assim, ó, é isso que eu quero para minha vida e eu passei a viver disso. Em que momento você percebeu que você tinha estourado? A gente estava em 1989 e naquela época existiam os showmícios, né? A gente podia trabalhar fazendo shows. E eu lembro que o que a gente ganhou trabalhando era o que eu não ia ganhar o ano todo na empresa, né? Então, o meu talento estava sendo reconhecido financeiramente e eu fazia o que eu amava. E hoje, depois de Negritude Júnior, você tem uma carreira solo. Que músicas que você tem cantado atualmente? Quais são as músicas novas do Netinho de Paula? A gente tem o Quer Casar Comigo, que já é da minha carreira solo. Tem o Melhor Assim, que é da minha carreira solo. Tem o Brilho de Cristal, que é da minha carreira solo. Qual que tá nesse CD Essa aqui? Garota. Todas essas que eu tô te falando estão aí, porque nos 30 anos eu peguei os grandes sucessos do Negritude e mais uns 10 sucessos da minha carreira solo. Netinho, eu queria que você contasse pra gente uma dica de um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez na vida. E a dica vocês vão conferir lá no nosso Instagram e no nosso Facebook. O repertório do Negritude não dá para abandonar nunca. Ai de mim se eu chegar em algum local e não cantar os sucessos antigos do Negritude. Você é um comunicador nato. Como que foi esse caminho para chegar na televisão e virar apresentador? Você sabe que isso era parte do nosso plano já. A gente conversava muito, eu, o Nenê, que é o grande líder do Negritude, a gente falava, cara, o nosso nome Negritude, se a gente fizer sucesso, cara, a gente quer ver ator na televisão, a gente quer ver apresentador, a gente precisa trazer o negro com protagonismo para a imprensa, para a mídia brasileira. A gente fazia essas discussões e era uma coisa que era engraçada, porque na infância era o Mano Brown de um lado e eu do outro, e a gente era amigo de infância mesmo, no mesmo bairro, moleque, né, de ir para os bailes juntos. Então, no samba a gente já tinha essa consciência. E o Negritude estourou profissionalmente antes do Racionais. Aí, caramba, então a gente tem que... Como o samba não permitia, o pessoal queria tocar as nossas músicas românticas, não as músicas de protestos. Então a gente começou a divulgar o Racionais. E essa junção sempre foi muito legal. Eles nos chamaram para participar do fim de semana no parque e a gente depois chamou para eles participarem no Gente da Gente. Mas o Negritude sempre foi um grupo muito consciente. Sabia que os espaços que a gente estava conseguindo é porque é permitido você dançar, cantar, rebolar, mas não falar, porque se você falar, você não é interessante, né? Então a gente aproveitou os espaços para logo conseguir um programa de televisão. Quando isso aconteceu de fato, o grupo tomou um susto, porque, pô, mas peraí, você vai? A gente pensava para os outros, não precisava ser você. Eu falei, cara, mas é uma oportunidade, os caras estão me oferecendo, eles querem a mim. Se eu não for, talvez a gente não vai ter uma outra pessoa, como de verdade é o que aconteceu. Eu paro para analisar a televisão brasileira, eu entrei em 2001 para fazer o programa, e de domingo na televisão brasileira a gente não tem um apresentador negro, cara, dono de um programa, sabe? Foi só eu mesmo, então eu não me arrependo de ter ido e o Negritude não entendeu isso muito bem e pediu para que eu me retirasse. Ah, então vai, já que você quer fazer isso.
E aí eu fui para a televisão, para essa jornada que eu achei que foi também uma ótima escolha. Aliás, você tocou num ponto que é interessante, porque a década de 90 foi marcada pelo pagode e por vários grupos de homens negros falando de amor, falando de paixões e falando de coisas importantes também para a negritude, né? E eram grupos que exaltavam também isso em seus nomes, né? Negritude Júnior, Soweto, Raça Negra. Como que você avalia esse momento hoje? Não, eu acho que tinha toda essa intenção de trazer a negritude para frente, mas muito pouca consciência no sentido de que a gente poderia ter aproveitado muito mais o movimento, especialmente para a causa feminina, né? Você não vai ver grupos femininos na época, entende? E então é um movimento em que traz o negro é lindo para a televisão, mas o homem negro lindo, não a mulher negra, sabe? Mas era um movimento que lutava para colocar os jovens negros como padrão de beleza, porque não existia. Eu só tentei compensar isso com a questão feminina no quadro das princesas. Que aí era uma forma da gente, não, nossas negras são lindas, são bonitas. Foi uma forma de corrigir um movimento na década de 90 que foi muito machista. Esse quadro, aliás, marcou uma época, tem muitas meninas que até hoje sonham em ser princesas. Mas ele também, você acha que tinha algum quê de exploração do drama humano? Como que você avalia hoje isso? Então, eu acho que se a gente tivesse ali uma figura branca, visitando essas pessoas, né? Uma figura da elite visitando essas pessoas, eu ia encarar de fato como uma exploração. Mas um cara que veio da mesma origem que elas, que recebe uma carta delas falando, vem aqui para me fazer princesa, eu acho tão digno, é tão legal, sabe? Você ter a confiança delas para trocar ideia e elas falarem o que elas estão passando, o que elas pensam. E eu poder transformar a vida daquela pessoa, e nesse caso, independente inclusive de ser negra, porque na periferia, muita gente não entende isso, mas a gente não discute racismo na periferia. Racismo a gente discute sempre fora da periferia. Eu sempre entendi o seguinte, quando eu fazia música, os caras falavam, esse pagode é um lixo cultural, entendeu? Quando eu fiz um programa na televisão, isso aí é assistencialista. Então, está muito claro que tudo que eu fizer, ou qualquer coisa que eu fizer, o que vai funcionar é se eu for... esse cara é traficante, esse cara é drogado, esse cara é machista, ele é violento, ele é marginal, corrupto. Tudo que o estigma do negro já carrega, quando for negativo, está tudo certo. Tem uma música minha que fala, se sou educado, duvidam da minha masculinidade. Se sou delicado, perguntam se sou um homem de verdade. Qualquer coisa que eu fizer, então eu não ligo para as críticas. Para mim o que vale são as meninas que mandam as cartas e o público que gosta e que entende. Você liderou um projeto muito único e até hoje inédito, não inédito porque foi realizado, mas que depois não teve outras iniciativas parecidas, que foi o TV da Gente, que era um canal produzido por pessoas negras, apresentado por pessoas negras. Como foi esse projeto, como foi a ideia e por que ele não foi para frente? Não, eu acho que existe um grande equívoco das pessoas. A TV da Gente ela é uma concessão. Eu sou o único homem negro com uma concessão, com uma geradora de TV no Brasil. Essa geradora é no estado de Ceará. Então, lá em Fortaleza, na capital, nós temos a nossa TV até hoje funcionando tranquilamente. Mas nesses moldes de só pessoas negras? Não só, nunca foi só isso, né? Nunca foi uma TV que era para ser só de pessoas negras. Isso foi muito mal interpretado. A gente queria mostrar o que é democracia racial para nós, feita pelo nosso viés. A gente tinha o que a televisão brasileira não tinha na época. E a gente sofreu muito boicote, porque eles diziam que o Netinho queria fazer uma televisão só para negros. E não é verdade, não é nisso que eu acredito, entende? Eu acredito que a gente precisa ter o espaço e ser reconhecido pelo talento, inclusive acima da raça. Mas enquanto isso não acontece, as cotas são mal necessárias. E na minha TV eu aplicava a minha cota. E depois de comunicador você foi convidado para ser político. Você foi secretário aqui em Carapicuíba, foi vereador na cidade de São Paulo e depois foi candidato ao Senado pelo Estado, né? Como que foi esse percurso aí na política? Eu acho que ali é quando você começa a entender como é que a nossa nação foi concebida, como é que a nossa elite pensa, né? Por que a gente tem ainda tantos atrasos em certos setores.
é quando você começa a fazer a crítica sem estar sentado no sofá, vendo só a televisão ou o apresentador comentando alguma coisa, né? Então, poder participar da política foi uma grande faculdade para mim, um aprendizado maravilhoso. Eu acho que a gente ainda está num processo de crescimento e de amadurecimento da nossa democracia, que ainda é muito doente, né? A disputa para o Senado foi, então, a minha pós-graduação, porque ali você entende mesmo como é que as elites se organizam, para quem pode fazer parte do clube e quem não pode fazer parte do clube. E um homem negro não pode? Um homem negro não pode, é por isso que não tem, né? São Paulo, então, mais ainda, né? São pouquíssimos em alguns estados. Enfim, a representação negra na política, ela é precária, são pouquíssimos os que conseguem. Portanto, eu acho que a gente ainda tem uma grande trajetória para construir em termos de motivação e de incentivo à política. Eu acho que a eleição passada, por exemplo, fez um desserviço à política porque ela criminalizou a política de uma forma em que os nossos jovens negros, então, estão graças a Deus por não estar na política. Entende? Então eu acho que a gente vai ter que repensar isso. Eu acho que o movimento negro, especialmente, vai começar a entender que a gente não quer mais ser tutelado nem por direita e nem por esquerda. A gente vai querer buscar o nosso caminho, a nossa luta e a nossa pauta. Você acha que a gente vai demorar muito para ter um presidente negro, por exemplo, no Brasil, uma presidenta negra? Cara, os caras são maquiavélicos. Eu diria para você que o que aconteceu na eleição do Senado de 2010 foi uma grande percepção deles que, se deixasse, a gente ia ter um primeiro presidente negro. E ali era a hora de cortar, vamos tentar matar, entendeu? Vamos acabar com o cara. E como você foi abatido naquela eleição? O que aconteceu? Ali a gente teve a morte do Quércia e do Tuma, né, cara? De 2 candidatos ao Senado. O cara que estava em terceiro lugar pulou para primeiro, eu virei segundo. Quando eu virei segundo, a nossa base de esquerda olhou e falou, Netinho ou Marta? E preferiram a loira, inclusive os negros de esquerda. Ela que logo depois largou a nossa base e foi pedir o impeachment. Então, assim, o nosso povo se vende por muito pouco ainda. Precisa sempre de um padrinho, sabe? Tá na hora da gente criar essa autoestima que eu tenho visto, eu repito aqui, eu tenho visto essa liberdade num movimento de juventude feminista. Eu tenho acompanhado os debates, as falas, eu acho que a mulherada está na frente da gente nesse sentido. Já percebeu que não quer ser tutelada por ninguém. Na sua trajetória, você se arrepende de alguma coisa? Não, eu acho que tudo que eu tentei fazer foi no sentido de contribuir, seja na música, seja na política, seja com a minha família. Os acertos ou até mesmo os erros, as confusões ou alegrias, tudo serviram para eu ser uma pessoa melhor, eu acho, como hoje, como pai, hoje como avô, não é? É interessante que você tem uma longa trajetória na música, na televisão, como político também. E toda vez que eu falava que ia entrevistar você para o Guia Negro Entrevista, as pessoas lembravam só de um fato, que é aquele fato da violência doméstica com a sua ex-esposa Sandra. E elas perguntavam, mas você vai mesmo entrevistar o Netinho? E eu falava, eu acho a história dele importante e eu acho importante ele poder falar sobre isso. O que você aprendeu desse episódio? Eu aprendi, foi muito fácil. Se você brigar com a sua esposa, se ela te bater, você não bate, fica parado, apoia e deixa. Porque se você revidar, você que vai sofrer depois. E a minha história com a Sandra foi uma coisa muito bacana, porque muita gente não sabe de verdade o que aconteceu e a gente sempre se deu muito bem. Nós vivemos 2 anos namorando e 2 anos nós moramos juntos. E foi uma briga que nós tivemos para nunca mais. E foi um erro tanto da parte dela quanto da minha, né? Hoje, quando a gente se encontra, quando a gente conversa, a gente fala, caraca, aquilo ali foi bobeira, não precisava ter acontecido, foi ruim, eu agi mal, eu também agi mal. A gente consegue fazer autocrítica disso, mas para mim é muito claro que as pessoas que julgam especificamente esse fato são pessoas que, direto ou indiretamente, nunca gostaram. Então elas não têm como falar de todas as coisas boas, né? Se eu estivesse correndo para essas pessoas, eu seria o ladrão.
Eu não estaria correndo para chegar na estação para pegar um ônibus. Então, dessa galera eu não espero nada. É triste quando é o nosso povo, entendeu? Quando é gente da gente repetindo a frase da elite branca. Você acha que uma pessoa negra ela tem menos chance de errar? Ela não pode errar. Se ela errar, ela nasceu errado. O negro, se ele errar, ele nasceu errado. Então, o que para você, Netinho de Paula, é ser um corpo negro no mundo? É resistir. Um corpo negro no mundo surge para ser resistência. Certo. Obrigado pela entrevista, viu? Nada, mano. Firmeza. Oi, gente, eu sou Domênica da Dona dos Doces e a nossa confeitaria é uma confeitaria especializada em itens presenteáveis. Então, na nossa loja virtual você consegue encontrar trufas, cones, brownies, entre outros produtos. Hoje a gente trouxe a cesta Dengo, que é para te trazer aconchego. Então, quem receber essa cesta vai se sentir aconchegado. Nela você consegue encontrar a nossa trufa de cambé, que foi uma trufa que nós desenvolvemos de um doce africano. É uma delícia. Você pode nos encontrar na nossa loja virtual ou nas nossas redes sociais. E aproveitem o final de ano para presentear com Dona dos Doces, tá bom? Periferia é amor, negro é luz, calor. Netinho de Paula.